assunto, é o tema da nossa live. Acho que a gente tem muita coisa para falar sobre esse tema, né? Eu, particularmente, gosto muito, muito, muito de associar toda a abordagem terapêutica da audiologia à plano terapêutico. Eu gosto disso, adoro. Isso acho que faz sentido, né? Afinal de contas, quando chega um paciente para a gente tratar, né, a gente precisa entender o caso dele e montar uma hierarquia, né, no atendimento. E por isso o nome plano terapêutico, né? Então acho que vai ser muito rico conversar sobre esse assunto. Maíra, qual deve ser o primeiro passo após a avaliação e diagnóstico? Vamos lá. Bom, queria agradecer a todo mundo que está aqui entrando também. Eu vou estar de olho aqui meio que no peixe ou no gato, acho que a Mônica também. A gente vai conversando, então se sintam à vontade para perguntar. É um tema que causa bastante curiosidade, né? Essa parte do plano terapêutico da reabilitação auditiva. Bom, então o primeiro passo, Mônica, pelo menos que eu faço, tá? Minha visão, é esclarecer para a família, né, o que é a avaliação do processamento auditivo, que a gente está vendo só um pedacinho ali da audição por meio do exame. E assim, eu particularmente gosto muito de ter um fonoaudiólogo especialista de linguagem e um neuropsicólogo quando é possível. Tá? Por quê? Porque a gente precisa avaliar esse paciente como todo, precisa ver como está a cognição, precisa ver como está a linguagem. Então, se esse paciente não passou por esses profissionais, eu encaminho. Essa é a minha primeira conduta. Tá? E a segunda conduta gente, deu alterado o exame, realmente é uma alteração de origem auditiva, a gente precisa tratar. Ela não vai se resolver sozinha, com mágica, colocar qualquer coisa no ouvido do paciente, então nós temos que explicar para a família, e já o indicado é que depois do diagnóstico, depois que realmente o exame deu alterado, a gente já começa para a parte de reabilitação. Deixe muito tempo ali aquele exame na gaveta, porque pode ser que depois o paciente tenha que fazer o exame de novo, vai ser realmente mais um custo para ele. Ótimo. Acho que a gente pode dividir aqui esse processo terapêutico também em faixa etária ou então em queixa, né? Porque a gente já pode adiantar esse assunto um pouquinho, Maíra. Quando o paciente procura uma avaliação de processamento, não é porque ele tem dificuldade na resolução temporal, né? É porque ele está com uma dificuldade de aprendizagem, de linguagem, de fala, né, de comunicação. Então, tem realmente uma outra queixa que justifica uma série de habilidades alteradas, fora, eventualmente, como você acabou de falar, outros comprometimentos que podem existir aí também, né? Então, eu acho que a gente pode citar exemplos e conversar um pouquinho sobre crianças com dificuldade escolar, né? Vamos colocar assim, e adultos, idosos, por exemplo, que tem uma perda auditiva, né? Porque a gente tem condutas diferentes quando tem perda de audição, né? Com certeza. Quando tem perda de audição, o problema é maior. Exatamente. Muita gente, até para esclarecer, Mônica, mas muita gente, às vezes eu abro as caixinhas de perguntas, né? E falam assim para mim, fala sobre processamento auditivo e a AS, né? Gente, aí eu falo assim, antes da gente pensar num plano terapêutico com o paciente com a AS, né, em relação às habilidades auditivas, primeira coisa, verificar se esse ganho está sendo suficiente para o paciente, se ele tem audibilidade, tá? Verificar com a parte de medidas objetivas, microfone e sonda, por quê? Se o som está distorcido, não vai adiantar, não que não vai adiantar, mas assim, o meu treinamento auditivo pode ir por água abaixo. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é o paciente realmente está tendo um ganho adequado com aquele aparelho auditivo ou não, né? Porque às vezes a gente pega o paciente, faz o ganho funcional, o limiar, digamos, de 1000 Hz estava em 70.
Aí vai para 60, é muito pouquinho de ganho que aquele paciente tem. Então, realmente garantir que ele está tendo uma audibilidade suficiente com aquele aparelho auditivo ou com implante coclear, tá? Por isso que, assim, é um pouquinho mais complicado, né? Não complicado, mas um pouquinho mais difícil. Porque a gente tem um problema na periferia, certo? A gente primeiro tem que consertar aquilo ali da periferia para a gente poder ir realmente para as habilidades auditivas mais relacionadas ao processamento auditivo central. Em relação à criança, aí entra aquela questão das comorbidades, né? Porque, como você falou, o paciente ele não chega no consultório, eu estou com dificuldade de escutar. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Sempre, o meu filho está com uma dificuldade de aprendizagem, olha, tá trocando letra, não está falando muito bem, a fone caminhou. Então, a gente vai ter que realmente, como eu te falei, né? Eu gosto de trabalhar com esses dois profissionais, um fonoaudiólogo que trabalha com linguagem e um neuropsicólogo que precisa ver como está o cognitivo desse paciente. Para me ajudar a me guiar, né? Porque se for realmente um problema exclusivo de linguagem, um transtorno específico de linguagem, PDL, né? Isso vai influenciar em todas as estratégias que eu vou ter que escolher na hora da reabilitação. Certo? Porque são crianças que têm dificuldade geral. Deu uma travadinha aqui, né? A gente realmente tem que olhar como cada caso é um caso, tá? Isso vai influenciar totalmente ali na minha escolha de estratégia. Ótimo. Maíra, deu uma travada aqui para mim, eu não sei se para todo mundo deu aqui, mas só respondendo a pergunta da Maria Tereza, Maíra falou de neuropsicólogo, não neuropediatra, né? Apesar de que pode ser que o neuropediatra tenha que entrar no grupo aí também, né? Dependendo dos achados, né? Maíra, só para retomar um pouquinho que travou um pedacinho do que você estava falando, vamos lá. Quando é criança que tem dificuldade de linguagem, aí travou. Sim, eu estava falando assim, gente, quando é criança, geralmente nunca vem... As crianças não chegam assim lá no consultório. Eu tô com uma dificuldade para escutar. Não, é sempre assim, tô com uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade de escrita. Sempre tem algo meio que relacionado à linguagem e à parte cognitiva também, né? Por isso que eu falo que eu preciso desses dois profissionais juntos para poder me auxiliar ali no processo. Eu estava falando, dando um exemplo, por exemplo, uma criança que tem TDL, né? Transtorno específico lá de linguagem. Isso vai influenciar na hora da minha escolha de estratégia, porque eu sei que são crianças que têm uma dificuldade grande no processamento de linguagem, certo? Então, se eu escolher atividades, mesmo que sejam para estimular as habilidades auditivas, mas que tenham muita carga de linguagem primeira, e ele não está fazendo terapia, isso vai influenciar na minha reabilitação, né? Então, o que eu quis falar é que, assim, cada caso é um caso, não dá para a gente ter uma receita de bolo. Fala quantas sessões, quantos isso, quantos aquilo, não dá, né? Porque a gente realmente tem que estudar o paciente. Mesmo nós que trabalhamos com a gente tem que ter um pouquinho de linguagem também, para realmente entender o que está acontecendo com aquele paciente. Ótimo você tocar nesse assunto, Maíra, porque a gente vê uma série de fórmulas mágicas e de receitas de bolo por aí, né? YouTube, Instagram, no Facebook, no LinkedIn, todas as redes sociais e até nas conversas de café a gente vê receitas milagrosas aí, né? E elas, obviamente, não são eficazes, necessariamente eficazes, normalmente não são eficazes, né? E é justamente por isso, né? Pelo conjunto, né, não seria só comorbidade, mas o conjunto de características daquela pessoa que vai ser treinada, né?
Então, você deu um exemplo de linguagem aí, né? E poderia dar outro exemplo para gente, que tem uma característica diferenciada? Transtorno cognitivo também. Né? Por exemplo, memória auditiva, né? Por mais que não seja uma habilidade puramente auditiva, que é cognição e a gente puxa um pouquinho para a audição, eu faço uma analogia que é igual à educação física. Né? Se eu faço uma atividade, se me colocarem agora para correr 15 quilômetros aqui perto da minha casa, eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não tenho preparo físico no momento, né? Me acomodei um pouco com a pandemia. A mesma coisa é quando a gente vai escolher uma estratégia para o paciente. Né? Em casos assim, o paciente com TDAH, né, que tem aquela questão atencional também um pouquinho mais delicado, né? Então eu vou ter que realmente escolher estratégias que vão chamar a atenção daquele paciente, porque já tem aquele déficit atencional. Pacientes que têm algum comprometimento de memória também, né? Se eu sei que até três estímulos, fino, grosso, por exemplo, é o máximo que o paciente consegue ir, eu tenho que treinar, eu tenho que respeitar o limite dele e não colocar uma atividade logo difícil de cara, né? Armazena assim, fino, grosso, fino. Eu sei que ele não vai conseguir, né? Pela própria alimentação e dificuldade dele. Então, são essas características individuais que nós, né, como fonoaudiólogos, né, não vou falar nem audiologia, mas fonoaudiólogos, temos que ter esse tipo de sensibilidade, respeitar o limite, respeitar até onde o paciente consegue ir e traçar o plano terapêutico de acordo com cada característica, porque cada caso é um. A receita de bolo do treinamento auditivo não existe. E existe uma hierarquia, né? Uma hierarquia com relação aos objetivos que deverão ser alcançados, né? Então, primeiro você tem uma fase um pouco mais fácil, né? Alguns exercícios mais fáceis para adquirir alguma habilidade que inclusive antecede outras, né, Maíra? Isso pode acontecer também, né? E aí está dentro do raciocínio da elaboração do plano terapêutico, né? Não só escolher atividades que sejam adequadas àquela dificuldade, a característica da pessoa, mas também os objetivos que devem ser cumpridos, né? Então, se você, para atingir uma determinada habilidade, você precisa de outra antes, você tem que montar dentro do teu plano terapêutico essa hierarquia, né? Com certeza, precisa montar, até porque, assim, ainda mais em casos, por exemplo, de deficientes auditivos, né? Que já tem aquele problema na periferia. Eu costumo falar, Mônica, que existem dois tipos de plasticidade. Né, que a plasticidade cerebral é que o nosso cérebro ele é plástico, ele é sujeito a mudança, né, desde estruturas de tronco cefálico, córtex auditivo, caloso. Então, assim, na perda auditiva, a gente tem o quê? Provavelmente, em casos de perdas auditivas cocleares, dano ali na célula ciliada externa, né, que isso vai influenciar em todo o trajeto da minha audição central, né? Então, eu tenho que pensar tudo isso também quando eu recebo um paciente com deficiência auditiva. Né? Que eu vou ter que conversar com as habilidades auditivas bem mais primárias, detecção, localização sonora, discriminação, isso é bem básico, né? Para depois ir para as habilidades auditivas mais complexas. Tá? Então, tudo isso também faz parte do plano terapêutico. Você conhecer como funciona a funcionalidade do sistema auditivo, o que faz ele se modificar, as estratégias desafiantes que a gente tem que fazer com o paciente. Eu costumo falar assim, ficar só naquele banho-maria, faz isso lá, e não sai daquele nível de dificuldade, ficar só naquela estabilidade, não muda a via auditiva nervosa. Tá? A gente precisa sempre de reforço positivo, de repetição, de aprendizagem, para poder realmente mudar a escuta diária do paciente. É o que eu sempre falo, Mônica, não adianta, eu fiz o treinamento auditivo, agora eu vou para a parte de reavaliar o paciente para ver como ele ficou. E os testes tá perto da normalidade, mas assim, no dia a dia daquele paciente, o que modificou? Porque a gente espera que essa mudança comportamental, essa mudança auditiva, vá para o dia a dia dele.
né? Então, não adianta a gente só ficar preocupado também com se vai normalizar, se não vai normalizar o teste. O importante é que realmente o paciente perceba, tanto ele quanto a família, uma mudança. Maíra, você falou uma coisa agora interessante que eu acho que vale a pena comentar mais um pouquinho. Uma criança, por exemplo, que tem dificuldade escolar, vai fazer uma avaliação do processamento auditivo e tem algumas habilidades alteradas. Aí é encaminhada para treinamento. A expectativa normal, né, dos pais é que, já que a causa da dificuldade de aprendizagem é o distúrbio, o transtorno do processamento auditivo central, se eu fizer o treinamento do processamento, eu vou melhorar a função de aprendizagem, né? O meu filho vai melhorando na escola, vai começar a tirar nota boa, né? Vai aprender a ler, vai escrever bem, não vai trocar, né? Enfim, tudo vai se resolver, né? Então, isso é comum acontecer, não é? Hoje eu estava respondendo uma pergunta. Eu sempre abro as caixinhas de perguntas. Tem umas que eu respondo meio sério, as outras eu respondo meio rindo. E aí perguntaram, o treinamento auditivo melhora a função das executivas? Eu falei, gente, se o treinamento auditivo melhorasse tudo, eu tava mais rica do que uma maquiona. Belíssima ali na Mulheres Ricas. Né? Mas não resolve, a gente não tem esse poder. Como eu falei para você, a gente é um pedacinho do paciente. Né? Quando realmente é auditivo o problema, ele se resolve, né? Porque a via auditiva ela é muito plástica. Eu costumo falar assim, que a audição ela é muito objetiva. Tudo que a gente envia para a audição, ela retorna para a gente. São as emissões opacústicas, né? A gente está enviando um estímulo ali para a cóclea manda aquele estímulo de volta para a gente. Certo? Se eu faço um potencial evocado auditivo, eu estou dando ali um estímulo, eu tenho uma resposta elétrica de volta. Imitância-metria é a mesma coisa. Né? Lá a pressão, a membrana timpânica vai me dar uma resposta. A via auditiva ela é toda assim. Então, se eu olho aquele exame e escolho a estratégia adequada para aquele paciente, é muito provável que eu tenha uma resposta positiva. Né? Mas em relação à audição. Tá? Exatamente. Em relação a outras coisas, tem estudos que mostram que melhora? Tem um autor que eu gosto muito dele, ele trabalha muito nessa linha de transferência, ele chama de transferência, eu não lembro o termo certo em inglês, mas ele chama de aprendizagem auditiva, que é por meio de uma tarefa auditiva, você é capaz, às vezes, de, por tabela, melhorar outros domínios, né? Linguagem, comunicação, por quê? No momento que você está ali com o paciente treinando, né, a atenção ela está ali. Se a gente não tiver atenção, a gente não consegue mudar um substrato neural. Então, o paciente tem que estar prestando atenção no que ele está fazendo. Será que eu puxando um pouquinho a atenção dele, será que eu não melhoro? Às vezes, posso melhorar a atenção lateral? Alguns estudos dele mostram que sim, né? Mas eu também não posso chegar para a família e prometer para a família, olha, ele vai fazer o treinamento auditivo, ele vai sair daqui zerado, vai tirar um monte de nota boa. Não posso, né? Porque cada sistema auditivo é único, a gente sabe que isso tudo muito controlado, são sujeitos diferentes, então, assim, não dá muito pra gente. Eu gosto, assim, de ser muito honesta, né? Quando o paciente não dá, vamos melhorar a escuta dele, vamos melhorar a percepção de fala dele, a percepção de fala no ambiente idoso. Agora, prometer outras coisas de linguagem, eu não tenho esse queixo. E também o conteúdo acadêmico, escolar, né, que não foi aprendido naquele momento por conta desse transtorno, ele não vai aparecer do nada e pronto, né? Então, isso é importante, parece uma coisa óbvia, né? Mas é algo que a gente precisa dizer para os pais, né? Como a Mônica está falando aqui, somos só uma peça do quebra-cabeça. E teve um comentário aqui... Pode falar. Eu acho que a gente precisa falar isso, Mônica, até para muitos fonoaudiólogos também, porque, assim, a caixinha tá lá, e assim, eu sempre respondo em curso também de treinamento auditivo, o pessoal vem, mas melhora a gagueira, treinamento auditivo melhora a gagueira, melhora a linguagem escrita, melhora isso.
É o que eu falo, gente, não é uma terapia milagrosa. Se eu fizesse esse milagre, estava ali, né? Mas assim, não dá, a gente tem que realmente saber o objetivo tanto do exame, qual o objetivo de uma avaliação, o que é o objetivo para o paciente, mas também a parte de reabilitação. O que eu espero encontrar de resposta quando eu mando o paciente para o treinamento auditivo? Tá? Tem muita gente falando que treinamento auditivo resolve tudo e realmente não resolve. Tá? A gente está ali a fundo, estuda realmente a fundo, faz pesquisa, pessoas que trabalham já há muito tempo na área, a gente sabe que não é bem assim. A Maria Tereza fez um comentário aqui sobre os problemas psicológicos, né? E a gente sabe que eles interferem também. Inclusive, você deu um exemplo aí que eu achei bem legal. A criança, o adulto, enfim, a pessoa que está fazendo o treinamento, ela precisa estar prestando atenção, ela tem que estar ali naquele momento, né? E muitas vezes problemas psicológicos, por exemplo, que foi que ela citou aqui, ou qualquer outro, né? Uma preocupação, enfim, uma dor, isso daí pode distrair e atrapalhar o rendimento, né? Com certeza. Isso é interessante também a gente falar. Nós estamos tratando de pessoas, né? E tem... Olha só, ela também está fazendo um comentário aqui que já fez em gagueira e atenuou bastante. Você tem experiência com pacientes com gagueira? Tenho. Tá? Eu já atendi de tudo na minha vida, amor. Tudo. Psiquiatra, gagueira. Criança, então, com transtorno de aprendizagem, acho que eu já treinei umas 200, assim, mais de 200 na minha vida. Então, é o que eu estava falando. Existe a teoria, né? Uma teoria de que transtornos de linguagem poderiam estar associados a déficit de processamento temporal. O que seria esse processamento temporal? A percepção do estímulo ao longo do tempo. Tá? Acontece, já peguei pacientes com dislexia, pacientes que têm gagueira, com alteração nos temporais, e foi para o treinamento auditivo. Tá? Mas assim, não parou de gaguejar. Tá? Realmente teve que ficar lá dando continuidade para o trabalho realmente do processamento linguagem. É o que eu falo, não adianta eu querer tratar aqui, tá? Se o problema está aqui, se o problema está no top-down, na parte do processamento linguagem. Pode auxiliar? Pode, tá? Mas realmente, eu até o presente momento, nunca vi o paciente parar de gaguejar por causa de treinamento auditivo. Se alguém tiver alguma experiência para contar, eu realmente nunca vi. É interessante você falar isso, porque a gente precisa lembrar o tempo todo, né, que o treinamento auditivo é para treinar habilidades auditivas, não para resolver problemas de linguagem, de aprendizagem, enfim, de comunicação, né? Então, isso é muito importante deixar claro que são coisas diferentes, né? E aí, existe o plano terapêutico do treinamento auditivo em si e tem o plano terapêutico do paciente, né? Então, por exemplo, uma fonoaudióloga que é responsável pelo tratamento da gagueira, por exemplo, de um paciente. Ela está fazendo o tratamento de linguagem e ela solicita o exame de processamento, descobre que existem algumas funções alteradas, como do temporal, por exemplo, solicita treinamento, depois retorna para ela. Então, faz parte do plano terapêutico dela, um pedacinho do plano terapêutico. Exatamente. Tem pedacinho da audição. Exatamente. Tem pedacinho auditivo. Né? Também é importante ter essa visão, né? Geralmente, o transtorno do processamento auditivo, ele tem uma gata pulando ali no sofá. É igual a gata da Juliana, né? Toda vez que a gente faz live, a gata dela aparece. Mas o que eu estava falando é que o transtorno do processamento auditivo, ele é secundário, tá? Dificilmente acontece, existem relatos na literatura dele por causa primária, mas é muito pouco, uma incidência muito baixa. Geralmente ele vem assim de brinde, né? Ele vem de brinde associado a um transtorno de escrita, um transtorno de aprendizagem, a gagueira, às vezes pode acontecer sim, tem relatos na literatura, mas ele como causa de tudo, gente, como causador, isso nem
os pesquisadores sabem aí, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente fala isso. Fulano tem tal coisa, que ocasionou isso foi o transtorno do processamento auditivo. Não. Até hoje, realmente, a literatura, é aquela coisa, ninguém sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então, a gente costuma falar que são comorbidades, são 2 transtornos que podem estar acontecendo de forma conjunta. Maíra, agora, voltando a falar um pouquinho agora da reabilitação, das atividades, você com certeza indica alguma coisa para o paciente fazer fora do consultório, né? Porque só no consultório é muito pouco tempo, né? O que você costuma usar de estratégia? Você usa ferramentas como aplicativo, música, exercícios que você planeja? Aplicativos para processamento auditivo a gente tem pouco. A gente não tem muita coisa não, né? A gente precisa até desenvolver aplicativos, realmente estudar se eles têm eficácia, fazer pesquisa com esses aplicativos. A gente tem muito pouco. Eu costumo dar algumas adaptadas, né? Por exemplo, eu gosto muito de passar o Simon 6, né? SIMONSAYS, Simon 6. Ele, para quem lembra, quem é das antigas, né? Lembra do jogo Gênios? Tinha os Gênios, que tinha aquelas cores lá. Na minha época, não. O Simon 6, ele é um aplicativo. Então tem a parte ali de memória auditiva, né? Que vai ficando, tendo cada vez mais sons, mas também ele então entra um pouquinho na parte de processamento temporal, que a gente está estimulando velocidade de tempo de estímulo. Então a gente tem que ir dando umas adaptadas com os aplicativos que tem por aí. Eu sou muito tradicional, né? Eu separo, né, uma parte do meu tempo da sessão não, mas eu já trago de casa algumas atividades prontas para o paciente fazer em casa, para auxiliar. Tem coisa assim, né? Coisa que eu posso estar até falando em live, não tem problema nenhum. Por exemplo, para auxiliar na parte de fechamento auditivo, eu pego uma letra de uma música, geralmente eu peço o gosto do paciente, né? Aí pego a letra de uma música, eu tiro partes daquela letra e peço para ele escutar a música em casa, com a família, para auxiliar no processo, e aí ele tem que completar. Isso é uma atividade de fechamento auditivo. Então, coisas assim eu gosto de preparar e aí entregar, e aí o paciente traz de volta, eu ainda sou meio das antigas. Sim. Eu gosto de papel. Sim. E eu ia até comentar isso, né? A gente estava falando antes de aplicativo, mas o paciente mais idoso, né? Um paciente mais velho, e eu não diria nem idoso só, né? Eu conheço gente que não é idosa e que não tem muita familiaridade com smartphone, não gosta, né? Então, é claro que é cada vez mais raro isso, mas pode acontecer, né? E aí é importante também respeitar isso, não infantilizar o idoso, nem tampouco o adulto, né, Maíra? Com certeza. Isso é super importante, esse ponto que você tocou, Mônica, porque, assim, gente, o planejamento terapêutico que a gente faz na parte terapêutica, ele é totalmente individual, como eu estava falando. Se eu pego uma criança com TDE, né, que tem um transtorno grande de processamento de linguagem, eu sei que eu tenho que usar atividades com ela que tenham um pouquinho menos de carga de língua, por mais que sejam auditivas, mas tem atividades auditivas que tem linguagem, tem como a gente tirar a linguagem de tudo. Eu sei que com essa criança eu vou ter que ir um pouquinho de mais calma, né? Vou ter que usar atividades um pouquinho mais não místicas, ou então com menos carga, ver como que ele está evoluindo na terapia, se ele faz terapia ou não. Então, tudo isso é importante para a gente fazer o nosso planejamento, né? Eu me perdi no que você perguntou, desculpa, uma viajada. É justamente isso, não infantilizar o adulto nem o idoso. Sim. Então, isso é importante para a gente também escolher. Já acontece, já ouvi relatos, tá? Enfim, né? A gente rola muita fofoca, né? Muita conversa, aconteceu isso em tal lugar, não sei o quê. Já tenho amigas, né, que já falaram, rejeitaram propostas de emprego
porque as ferramentas que eram para treinamento auditivo eram todas infantis. E aí chegava o paciente adulto, e aí ali com aquele ratinho bonitinho lá, o Tom e Jerry, e aí, poxa, sabe, aí a pessoa tá indo lá, tá custeando aquele serviço, você não fez o mínimo, separar uma atividade adequada para ele, acho que é o mínimo. Né? Então, e desmotiva também, né? Não dá. Desmotiva. Eu ia ficar revoltada se eu fosse num psicólogo, sei lá, ele me mandasse olhar. Ficar segurando um bichinho de pelúcia. O Minion. Eu ia ficar com muita raiva, mas que isso? Né? Então, a mesma coisa são os nossos pacientes, né? Principalmente idosos. A gente também não tem, assim, um leque muito grande também de recursos para idosos, né? Então, a gente tem que dar umas adaptadas, fazer, às vezes, alguns materiais para poder dar conta dessa demanda também. Legal. Maíra, com relação agora à multidisciplinariedade, né? Por exemplo, você falou já muito bem que você trabalha aí, gosta de trabalhar com outros profissionais, né? Vamos citar o exemplo aí do caso de um paciente que ele está bem adaptado, está com uma boa audibilidade, mas ele permanece com dificuldade de fala no ruído, né? E aí vai fazer uma avaliação, descobre que tem algumas habilidades que podem ser aperfeiçoadas, treinadas, né? E como é que tem que ser, né, na sua visão, a relação do fonoaudiólogo que faz o treinamento auditivo com o fonoaudiólogo que faz a reabilitação auditiva? A relação, perdão. Como é que tem que ser essa relação, assim? Que tipo de troca tem que haver, né? Porque tem que haver, né? Não é só eu faço um trabalho e você faz outro trabalho, né? A gente tem que acostumar a trabalhar mais junto, né? Eu sinto um pouco isso, que ainda existe isso dentro da fonoaudiologia, pelo menos eu sinto isso, né? Que falta um pouco ainda essa troca, esse olhar único, uníssono, né? Então, estamos trabalhando juntas em prol de uma única pessoa, de um único resultado. E não eu quero encontrar um resultado e você quer encontrar outro resultado, né? Com certeza. Tem que caminhar num caminho só. Exatamente. Olha, essa parte é interessante que você falou, né? Porque, enfim, Mônica, eu trabalhei com um aparelho auditivo há uns 15 anos atrás. Foi meu primeiro emprego de fono, a parte de aparelho auditivo. Eu gostava muito. A boa notícia é que muita coisa mudou. Toda hora estava saindo alguma coisa nova, uma tecnologia diferente. Assim, pra você ter ideia, eu era da época do Trip. Era do Pogo, que o David falou. Você era do Pogo. Pogo 1, Pogo 2. Estava entrando assim, na era digital, mas assim, já tinha muita coisa digital. O Trimmer já estava bem de stand-by, era aquele mais, era o Fusca, né? E aí, mas a vida foi me levando para o processamento auditivo. Hoje é assim, o que eu sei, eu estudo muito com a Juliana Coutinho, ela sabe muito de aparelho, então eu acompanho muito as lives dela, os posts dela. Eu acho que assim, tem muito algoritmo, né? Tem muita coisa nova saindo. E eu estudo justamente para acompanhar essa parte, né? Porque às vezes nem todo algoritmo significa que você vai dar audibilidade para o paciente, é mais conforto. Né? O algoritmo não dá audibilidade, né? O que dá audibilidade é ganho. É mais em relação ao conforto, né? O conforto do som, o antiblock, o que está acontecendo ali. Aí acontece aqueles casos que o paciente está com tudo ligado no máximo. E aí você coloca um white noise ali, um ruído na parte de reabilitação auditiva, e às vezes não surge o efeito que você quer. E aí você tem que entrar em contato com a pessoa que está ali regulando o aparelho auditivo. E aí, como é que tá? Não, tá tudo no máximo o aparelho dele. Aí vai atrapalhar um pouco a minha reabilitação. Né? Então, eu acho que essa conversa, assim, achei legal de tocar nesse ponto. Eu estudo bastante essa parte para justamente saber essas minúcias, né? Porque o aparelho auditivo é uma audição normal, né? Uma audição adaptada, né? Para um aparelho, para reabilitar, justamente dar o ganho que o paciente precisa para escutar. E aí tem esses ajustes finos, essas coisinhas que a gente sempre precisa estar conversando também. Né? Antes que você me pergunte, tem literatura que fala que é para se fazer com os algoritmos ligados, tem outros que falam que não, então a gente não tem muito
consenso sobre isso. Eu acho que o recado, assim, dessa conversa é o seguinte: tem que haver conversa entre os profissionais, né? Esse é o primeiro ponto. Mesmo porque a gente está falando aqui de plano terapêutico, né? Então a gente está falando de construção de um raciocínio em prol de um único resultado. E, por conta disso, existem hierarquias. Então, da mesma forma que acontece no tratamento do zumbido, por exemplo, que muitas vezes você tem que primeiro desensibilizar para depois abrir o gerador de som, abrir a amplificação, quando você tem uma hiperacusia, por exemplo, enfim. Você tem hierarquias, né, no tratamento. Quando envolve também a terapia de processamento, você também inclui mais uma hierarquia no plano terapêutico, né? E eu acho que nesse caso o fonoaudiólogo que é responsável ali pela reabilitação auditiva tem que tem que te dar elementos e tem que receber os seus também para poder ver em que momento vai abrir o aparelho, em que momento vai abrir algoritmo, em que momento vai estabelecer isso no plano terapêutico, né? Então, eu pensei justamente da gente tocar nesse assunto para que fique no radar aí dos nossos colegas, né? Que acho que isso é super importante. Com certeza. E assim, vou aproveitar uma fala da Ju, que ela sempre fala, gente, na dúvida do algoritmo, não mexe. Porque às vezes você coloca o negócio no máximo, e aí vai para reabilitação, e aí o negócio realmente chega muito distorcido. Então a gente realmente tem que ter essa troca. Eu gosto muito de relatório, tá? Como eu falei, eu sou a Maria Papel, adoro papel. Então, assim, quando já chega bonitinho, que foi que o fonoaudiólogo que regulou o aparelho auditivo, o que ele fez, para mim isso é super importante, me ajuda até nas estratégias que eu vou escolher também. Legal. E a gente pode falar um pouquinho sobre o teu relatório, então, para a equipe, né? Como é que você prepara o seu relatório? Você faz durante a reabilitação ou você deixa para fazer um relatório no final, na alta? Como é que você faz? Olha, depende muito. Quando é esses casos, de aparelho auditivo, aí geralmente eu gosto, né, que o paciente chegue com um relatório, né, o tipo de aparelho, tudo, né, todas as especificações, o que foi que ele mexeu, há quanto tempo que o paciente foi lá, a última regulagem, eu gosto de saber, né, data log, tudo, se ele está usando, se está com outros programas, tudo. Né? E aí ele fala para mim, eu vou... Porque às vezes eles demoram um pouquinho para voltar na regulagem, né? Fica indo naquela constância o tempo inteiro enquanto ele está na parte de reabilitação. Mas se ele for, por exemplo, semana que vem eu vou lá na fono, vou regular, eu acho que tá legal, enfim, preciso mexer em algum positivo ali para melhorar. Aí eu mando um relatório escrito. O seu João tá na sessão X, a gente trabalhou isso. Gostaria que você me enviasse realmente o que foi que você modificou na nova regulagem dele. E aí isso também vai me auxiliando, né, para eu saber que eu posso mexer ali de barulho para ele. Legal. Maíra, vamos falar um pouquinho de teleatendimento? Isso não estava no nosso roteiro, mas eu acho que é bacana a gente falar sobre esse assunto. Vamos lá. Nem preciso justificar, né, a importância da telefonoaudiologia nesse momento, né? O que você acha em termos de eficácia e de eficiência? Vamos lá. Para treinamento auditivo. Todo mundo tem me perguntado isso. Eu vou até, às vezes, até sonho com isso. Porque assim, Mônica, a gente está vivendo algo totalmente novo, né? Hoje mesmo saiu, antes de entrar na live, estava vendo um negócio no jornal, um negócio de vacinação, que provavelmente vai começar em janeiro, aqui em São Paulo. Então, assim, até lá a gente realmente tem que se adaptar ao novo, né? Eu acho que muita coisa a gente pode estar auxiliando o paciente online, né? Mas outras coisas não, né? Por que outras coisas não? No meio online existe uma certa distorção, certo? Tudo depende da sua internet, depende da plataforma que você está utilizando. Os meios de conversão, uma fala natural, é diferente do meio online. Aí você imagina um paciente que já está com um sistema que não está bom. Aí chega um som distorcido lá para ele, mais distorcido ainda do que a gente já distorce no treinamento
treinamento auditivo. Então, assim, eu acho que a gente precisa estudar realmente a eficácia dessas plataformas, que elas realmente possibilitam a reabilitação do paciente, tá? Estudo comprovando, gente, ótimo, mas realmente, assim, me preocupa, eu tenho essa preocupação de que tudo seja online, né, porque a gente sabe que tem casos que não resolvem. Por exemplo, se eu tenho uma orelha muito assimétrica, muito diferente da outra, eu vou precisar do meu audiômetro, tá? Não vou conseguir muita coisa pelo volume do computador. Então, essas coisas me preocupam, né? Eu sei que foi aquele boom, nossa, meu Deus, coronavírus, todo mundo tem que atender online, aí já veio um monte de plataforma e curso disso, daquilo. Eu fiquei bem na minha, assim, até te enviei hoje de tarde, eu fiz uma cartilha, tá lá no meu site, ela é gratuita, tá? Para auxiliar nessa parte remota, que a gente pode estar fazendo, mas eu acho que realmente não substitui o atendimento presencial, tá? Eu acho que tem coisas que realmente eu vou precisar do meu audiômetro para personalizar bem a estratégia daquele paciente. Nem tudo eu vou conseguir mexer ali no volume. Tá? Exatamente. Eu tô aqui, claro que eu tô com fone no ouvido só, que me incomoda extremamente o efeito de oclusão, o fone nas duas orelhas. Mas eu vou te dizer que o som da sua voz chega distorcido para mim. Não só por conta do delay, né, que comentaram aqui, mas também por conta da distorção. Só que eu faço um bom fechamento, né, eu tenho uma boa capacidade de linguagem. Enfim, a minha estrutura tá boa, né? E aí eu consigo entender o que você está falando, mesmo que eu perca alguns sons da sua fala. Agora foi o que você falou, né? O paciente que já tem dificuldade de processamento, mesmo que o sistema periférico esteja íntegro, né? Com certeza vai ter mais dificuldade ainda, né? Por conta dessa internet. Eu considero conta. Porque assim, as estratégias que a gente escolhe, a gente distorce, porque a gente trabalha com fala degradada, né, com relação ao ruído. Aí, assim, você imagina aquele delay, aquele negócio pausando, aí até chegar o white noise lá no ouvido do cliente. Então, assim, eu fiquei muito na minha nessa quarentena, me pediram muito, tá, Mônica, para fazer remoto, mas eu não me senti confortável, né, por a gente ter, assim, muitos estudos sobre isso, palpável, assim, realmente funciona para a gente estar oferecendo para os nossos pacientes. Eu acho que é algo que a gente precisa estudar, sim, porque a gente precisa estar preparado, né? Ninguém estava preparado para essa pandemia, e acho que a gente vai aprender com isso, né? Que realmente a gente precisa estudar para ver se é realmente algo que a gente pode estar oferecendo para os pacientes. Legal, Maíra, eu penso também como você. A Maria Tereza fez uma pergunta aqui. Quando atendo pacientes com TDAH severo, às vezes estaciona. Encaminho para o neuro para ver a possibilidade de medicação. Você também faz assim? Nesses casos, paciente com TDAH, a gente tem que estar medicado. Porque senão estaciona. É muito difícil. Tem famílias que não aceitam, tá? É um tema um pouco polêmico até pra gente falar numa live. Eu converso as coisas nos bastidores, né, com as minhas outras amigas, mas é um pouco limitado pra gente como terapeuta, porque chega o tempo da atenção do paciente, acabou. Eu já atendi paciente para treinamento auditivo, TDAH mesmo, que eu não queria medicação, e o paciente tinha 15 minutos. Era 15 minutos o máximo dele, mais do que isso não. Isso a gente tem que sentar com a família, conversar. E, olha, eu tenho 15 minutos. O que eu consigo fazer em 15 minutos? O que você espera que eu realize em 15 minutos? Então, são casos bem delicados, mas até a própria literatura tem textos falando sobre isso, que realmente é a beira medicação desses casos. É a questão fisiológica, orgânica que prevalece, né? Então, você tem que ter uma boa condição fisiológica, vamos dizer assim, né? Tem o exemplo, por exemplo, do sono, né? Uma criança que não dorme, um adulto que não dorme bem, né? A gente não dorme, então acaba com tudo, né? E como é que você trata zumbido, como é que você trata processamento auditivo, como é que você trata ansiedade, como é que você trata, né? Sem dormir bem. Então tem questões que antecedem, né? Tem coisa que tem
questões que antecedem. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? E isso faz parte do raciocínio da hierarquia, né? Então, quem tem que entrar primeiro, o que tem que estar estabilizado, quais são os pré-requisitos para eu poder entrar com o meu serviço, né? Que aí acho que entra um pouquinho, você respondeu. O que essa criança, o que esse paciente precisa primeiramente. Eu até dei um curso sábado, de fonoaudiólogo em Osasco, e era só, muito assim, fonoterapeuta, que trabalhavam em escola, às vezes, né, essa parte escolar. E elas estavam falando isso, gente, que a escola hoje em dia ela já encaminha direto para o processamento auditivo, ela não caminha mais para a avaliação fonoaudiológica. É como se o processamento fosse resolver tudo, né? E a primeira coisa que eu faço quando o paciente não tem uma avaliação fonoaudiólogo é encaminhar para o fonoaudiólogo. Então, nada substitui a avaliação fonoaudiológica. A gente completa com outros exames. Né? Como eu falo, a audição, gente, é um negocinho que a gente está vendo, importante, sim, para parte do processo de aprendizagem do paciente, mas a gente tem que entender que a gente não vai resolver. É isso aí. Estava travando. Tem uma outra pergunta aqui, Maíra. Você consegue me ouvir? Estou te ouvindo perfeitamente. Então, tá bom. Uma pergunta da Samar. Quais os testes são feitos com o uso de aparelho? Tá. Aí depende. Né? Como falei, Samar, tem que ver realmente o ganho, né? Assim, na literatura tem gente que fala que é para fazer com aparelho auditivo, avaliação de processamento, tem outros na literatura que falam que sem. Né? Então, por exemplo, testes de processamento temporal, tem estudos que falam que pelo delay do processador da prótese auditiva poderia influenciar na resposta dos testes. Tá? Então, realmente, a gente tem que avaliar esse paciente, pegar esse audiograma, pegar as queixas, pegar a parte cognitiva para poder a gente montar um quebra-cabeça. Legal. Tem um comentário aqui do Davis também falando o áudio das plataformas de videoconferência tem ruídos supressores, tem muitos supressores de ruído que podem atrapalhar, né? E é verdade. Não é igual. Bem online não é igual ao presencial, tá? E realmente me preocupa muito essa questão de porque, como eu te falei, quando estourou a pandemia, eu fiquei aquele boom, né? Plataforma online, curso não sei o quê, curso ensinando isso, curso... Eu fiquei assim, eu falei, gente, eu vou ficar bem na minha. É isso mesmo. Porque a gente não sabe, assim, ainda mais sabendo que existem perdas no processamento emocional. Uhum. Então, será que aquele estímulo não vai chegar mais distorcido para o paciente? Será que não vai ser mais difícil para ele? Então, aí é onde realmente entra a testagem. A gente precisa testar. Precisa realmente ter alguma eficácia comprovada para poder oferecer uma qualidade de atendimento para os pacientes. Legal. Maíra, tem uma pergunta minha agora para acrescentar aí. Nelson, que bom te ver aqui na live, Nelson. Quanto tempo? Maíra, a pergunta é a seguinte: microfones remotos, né? A gente sabe que tem sido hoje uma estratégia muito utilizada devido ao distanciamento social e tem substituído cada vez mais o sistema FM e tem sido utilizado também em muitas situações fora do ambiente escolar, né? Dentro de casa, em supermercado, em shopping, enfim, né? Em situações onde você tem uma distância superior aí a 1 metro, né? Que é a atuação dos microfones dos aparelhos e, enfim, que ajuda muito, né? A gente sabe, sem dúvida, que microfone remoto é algo muito bom. Porém, existe um lado negativo, né, do microfone remoto, que é você não desenvolver essa percepção dos sons ao seu redor, né? Então, existe esse cuidado aí que a gente tem que ter com a utilização desses sistemas, né? Sejam por FM, seja por Wi-Fi, né? Bluetooth, enfim. Uhum. É importante isso, né? Mônica? Oi, tô te ouvindo. Pode falar. Não, então, era um ponto também que eu acho que é legal a gente citar aqui, né? São cuidados que a gente tem que ter, porque às vezes o paciente ele tá com um kit, ele não tá só com o aparelho, né?
E aí vai para um treinamento auditivo, faz o treinamento, chega no dia a dia dele e usa um microfone remoto. Né? Com certeza. Então tem que ter esse olhar, né? Essas questões de microfone são super interessantes. E assim, a gente tem que saber. Por isso que eu gosto de ter o relatório quando o paciente vai para regulagem. Aí mudou, às vezes até o microfone do aparelho auditivo. Mudou para Omni, não, ele está no microfone mais frontal. Eu preciso saber tudo isso. Não adianta ele estar com o microfone totalmente frontal ali no aparelho auditivo. Eu estou com uma caixa de ruído atrás dele, que ele não vai ser muito eficiente. Então, essas peculiaridades, Mônica, a gente tem que mapear, tem que conversar. Eu acho que tanto o fonoaudiólogo que trabalha com treinamento auditivo precisa sempre estar estudando o que está saindo de novo, algoritmo, microfone, tudo, para a gente saber quando o paciente chega com aquele algoritmo, com aquele microfone, até onde a gente pode ir. Assim como também tem que existir essa conversa, né, do fonoaudiólogo que trabalha com a parte de regulagem, mostrar para a gente o que foi que ele está fazendo também. Eu acredito até que seja mais fácil o fonoaudiólogo que faz a reabilitação auditiva te dar elementos da tecnologia do que você saber a tecnologia de todos os fabricantes. Né? Maíra, teve uma pergunta que ficou para trás aqui, eu não te fiz ainda porque está aqui no nosso roteirinho para agora, né? Com relação ao treinamento formal, ao famoso treinamento formal em cabina, né? Quais são as indicações desse tipo de treinamento? Quais são as vantagens? Se existem desvantagens? Conta um pouquinho pra gente quais são essas modalidades, né? Por que é chamado de formal, não formal, informal? E quando indicar Vamos lá, que causa bastante dúvida, né? Na verdade, tem se utilizado o termo treinamento auditivo acusticamente controlado para ficar mais, né? Então, o próprio nome ele já diz que seria esse treino formal. Na verdade, não é a cabina que faz a coisa, quem faz é o audiômetro, né? Porque a gente tem um audiômetro de 2 canais, então a gente faz, mexe na relação sinal-ruído, mexe numa orelha, mexe na outra, então eu tenho um controle acústico maior nesse tipo de treinamento, tá? Os softwares, por exemplo, fazem parte do treinamento auditivo formal, tá? Porque eles têm controle acústico, têm níveis de dificuldades lá embutido nos jogos, tá? Então, tudo aquilo que tem controle acústico eu posso chamar de formal, tá? A vantagem, a indicação, a gente consegue ser um pouco mais preciso, né? Consegue fazer mais um pacote de sessões para o paciente, com um treinamento auditivo formal. A desvantagem é que os pacientes cansam. É um pouquinho cansativo. Até para a gente, como terapeuta, é cansativo. Para quem está na cabina acústica também é. Tá? Mas ela é eficaz. A gente tem bastante estudo mostrando eficácia. Tem um outro tipo de treinamento que é o informal, né? Que nesse caso não tem um controle acústico tão grande. São mais essas atividades como eu passei para você, né? De fechamento auditivo, fala, tirando os estímulos, não tem tanto controle acústico, tá? Mas ela também tem a sua eficácia, também funciona. É um pouquinho mais demorado o processo, mas ela funciona. Eu acabo indicando mais o treinamento auditivo acusticamente controlado para aqueles casos mais difíceis, tá? Principalmente quando tem uma simetria grande entre orelhas, que aí eu vou precisar do audiômetro, vou precisar usar técnicas que realmente só com o audiômetro, tá? Por isso que eu falo, gente, não dá para abandonar o audiômetro. Negócio de falar, assim, deixa no software, faz tudo. Não, a gente precisa realmente ter o nosso trabalho de reabilitação. Ótimo. A Maria Tereza fez um comentário aqui, né? Que formal trabalha mais habilidades auditivas, né? Você concorda? No informal também trabalha. A questão é que realmente a gente tem um controle acústico maior. Por exemplo, como eu tenho 2 canais, eu posso, por exemplo, fazer uma atividade de fala, eu posso colocar aquele ruído até numa relação menos 30, menos 40, porque o audiômetro me permite isso. Isso é um estímulo acusticamente controlado. Coisa que eu não consigo fazer no verbal. Mexer ali no volume do
computador, eu não sei realmente quanto de volume está saindo. Então, no audiômetro, a gente sabe que é uma medida também calibrada, a gente sabe a intensidade certa que está saindo. E deixa o informal para casa, né? É uma opção. O informal dá para fazer assim, terapia fonoaudiológica, se o fonoterapeuta quiser trabalhar um pouquinho de audição, fluindo, né? Porque eu acredito, eu acho que tem que ter, né? Uma partezinha auditiva. Eu tenho uma amiga que é fonoterapeuta, ela quer me matar. Ela fala, eu tenho 50 minutos na minha sessão, não sobra nem tempo para eu trabalhar, às vezes, linguagem. Você ainda quer que eu coloque a audição? Então, eu acho que ela deve fazer parte um pouquinho ali da terapia fonoaudiológica também. Ótima dica. Maíra, você já pegou algum caso de sucesso de treinamento auditivo com interferência binaural? Já peguei. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso, né? Para quem não sabe, interferência binaural, que é isso? Né? Nós temos duas orelhas, né? Vamos imaginar que o paciente tem uma perda auditiva assimétrica e a Mônica vai lá, coloca os dois aparelhos. Não, nem consigo colocar de um lado, né? Justamente por conta dessa sensação que o paciente tem de realmente de não ter benefício com o aparelho de um lado, né? Do lado pior, por conta do processo de interferência, né? E realmente o paciente não consegue se adaptar, ele só fica bem com um aparelho. Em uma orelha é ótimo, na outra é terrível. Então, assim, é mais complicado, né? É muito presente em idosos com quadro de interferência binaural. Mas, assim, eu até discuto isso bastante com a Ju Coutinho, porque não dá para deixar aquela orelha ali. A gente tem que intervir. Porque se eu privo mais aquela orelha, será que aquela perda auditiva não vai cair um pouco mais? Então, você tem o caso, assim, tem o caso de tudo, gente. Sucesso. Tudo depende do paciente, né? Eu já atendi um senhor que realmente ele era muito empenhado, ele fazia as atividades em casa, ele tinha até um caderninho, ele me trazia escrito. E realmente foi um trabalho bem conjunto com o fonoaudiólogo que estava fazendo a parte de regulagem dele, e aos pouquinhos ele foi realmente tendo progresso naquela segunda orelha. Muito legal isso, né? Eu queria também deixar esse ponto aqui na nossa live, porque faz parte do trabalho de treinamento auditivo, né? Você trabalhar isso. Então, se você, fonoaudiólogo, trabalha com aparelhos auditivos, você tem um caso desse, com uma assimetria importante, o paciente usa aparelho de um lado só há muitos anos e ele não consegue adaptar aparelho daquele outro lado de jeito nenhum. É bem possível que ele tenha esse processo, mas existe tratamento, né? Existe pelo menos uma tentativa de tratamento, né? O que não dá é para deixar essa orelha realmente abandonar essa orelha, né? Eu também concordo. Não dá porque eu acho que fica pior, né? Quando a gente abandona. Eu acho que isso já vem lá do primeiro atendimento, você conversar realmente a importância das duas orelhas, né? Mas, assim, hoje eu já vejo que os pacientes aceitam mais, né? Usar aparelho nas duas orelhas, né? Antigamente, lá atrás, que ainda vinha, assim, um senhorzinho usando só um, né? Então, não consegui comprar o outro, não sei o quê. E aí, quando tentava colocar o outro, era aquele desastre. Só escuto barulho, só estou escutando barulho. Né? Então, tem que ser até um pouquinho que a gente consegue. Eu acredito que não dá pra gente deixar essa orelha abandonada. Eu acho que vai piorando cada vez mais. Como eu falei, aí vem a plasticidade pro mal. Que aquela área auditiva que não está sendo estimulada, a gente tem estudos que migram para a visão. Sim. Se aumenta o esforço, né? Até o caso, por exemplo, às vezes do implante coclear. Isso interfere às vezes na idade de implantação. Por quê? Por causa da plasticidade. A veia auditiva, ela não está ali sendo trabalhada, vem uma outra área e sube. Né? Então, eu acho que quanto pior a gente não termina esse processo de estimulação, o processo realmente vai ser pior para aquele paciente. Então, a gente tem que conversar sobre isso. E é muito interessante que os pacientes costumam misturar as coisas, né? Porque uma coisa é você ter uma perda auditiva, outra coisa é você ter uma inabilidade de entendimento de fala, né?
que a gente vê muito é que o grau da perda auditiva às vezes nem modifica tanto, né? O que justificaria aquela dificuldade enorme piorada, né? Na comunicação, no entendimento, especialmente fala no ruído, né? Então são duas coisas diferentes. Nós fonoaudiólogos sabemos disso, né? Mas é importante a gente deixar isso bem claro para o paciente, que o grau da perda dele pode nem mudar, mas a habilidade auditiva dele de reconhecimento de fala com certeza vai piorar ao longo do tempo, né? Isso. Com certeza. E quando a gente fala fala no ruído, a gente está falando de uma atividade binaural, né? Então, essa simetria aí e uma amplificação monoaural, né, realmente ajuda pouquíssimo a inteligibilidade de fala no ruído, né? Esse é um outro ponto, né, Maíra, que vale uma outra live para a gente falar sobre isso, né? Nos processos, né, do processamento que estão envolvidos na adaptação binaural aí para binauralidade. Mas sem dúvida alguma. Com certeza, eu adoro, eu gosto muito de estudar esse tema de binauralidade, sabe? Eu acho que a gente sabe muito pouco. Eu acho que precisa também vir bastante estudo, né? O Jagger, ele estudou bastante essa parte de referência binaural, ele tem até um livro sobre binaural. Mas, assim, você acha muito poucos estudos na literatura, até na parte de reabilitação. Foi até isso que me motivou, assim, para estudar implante coclear, estudar outras coisas, né? Me meter um pouco mais na aula, né? Porque a gente tem pouquíssimo material, né? A gente tem pouco estudo, a gente realmente precisa abraçar um pouco mais esses pacientes, deixar um implante coclear, um aparelho auditivo, a gente está sanando um problema na periferia, né? Agora, o que está lá para cima, realmente a gente precisa pensar também. Com certeza. Tem um comentário aqui da Clínica Aura, treinar dicóticos ajuda muito, né? Com relação à referência binaural. Dicóticos, falar no ruído, auxilia bastante na parte de referência binaural. Legal. Maíra, a gente está quase terminando. Como eu te falei, o Instagram me dá aí 4 horas de live, mas eu não vou abusar de você. Eu queria te fazer 2 últimas perguntas aqui, pelo menos por enquanto. Vamos lá. Quais são os indicadores que você costuma utilizar para definir melhora no tratamento? O que você usa como um marcador? Então, se eu chegar em tal ponto, é porque houve uma melhora. Assim, no treinamento auditivo, a gente faz um planejamento, né? Então, por exemplo, eu escolho uma atividade, né? O que me dá de margem é saber que eu posso, por exemplo, ir para uma atividade mais difícil, é a margem dos 70%, tá? Então, se o meu paciente teve 70% de acerto na atividade que eu propus para ele, eu sei que eu posso ir para uma atividade mais difícil, né? Eu até estava comentando hoje à tarde com uma amiga minha, a Tatiana Michele, sobre a gente também começar a pensar no uso de questionários também, né? Porque eu sei que no aparelho auditivo usa bastante, até na parte infantil também, o Readmite, que são questionários validados, e assim, a gente tem alguns questionários, a gente tem o SAB, a gente tem um estudo que eu achei hoje à tarde sobre o Fischer, também, que é meio para monitoramento de treinamento auditivo. Então, eu acho que talvez, né, reformulando depois que a gente voltar para os atendimentos presenciais, é algo que eu vou incluir, né, lá pelo meio da sessão, que é aquilo que eu te falei, Mônica, não adianta a gente ficar preocupado se o teste vai dar normal ou se o teste vai dar alterado na reavaliação. A gente tem que se preocupar com realmente a escuta diária do paciente, se o nosso tratamento está trazendo um benefício para ele. Não adianta nada, eu fui lá, treinei, ele deu lindo na reavaliação, mas no dia a dia dele não mudou nada, né? Então, eu acho que esses questionários trazem uma análise muito qualitativa, muito valiosa para a gente. Nem que seja uma escala visual analógica, né? Por exemplo, seu João, quanto de esforço o senhor faz para entender as pessoas falando hoje? Né? De 0 a 10. 0 é nenhum esforço, 10 é muito, 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 né? E aí ele marca lá 7. E aí, eu uso muito isso no treino com aparelho auditivo. Isso é sensacional. E aí,
Ai, nossa, agora tá ótimo. Nossa, eu tinha falado Isso muito. anima, né? Anima a gente, anima o paciente. Eu adoro escala visoanalógica para esse tipo de abordagem, né? Para você acompanhar a evolução, né? Porque foi como você falou, é o impacto na vida da pessoa, independente da habilidade, né? Porque às vezes o ganho na habilidade é pequeno, mas o impacto é enorme. E o contrário também, né? Então é importante avaliar. Eu acredito, a gente no processamento auditivo não tem tanto esse uso de questionários quanto vocês têm nos aparelhos auditivos. Eu vejo vários congressos, bastante estudo, né, com aparelho auditivo. Agora, no processamento, a gente tem poucos traduzidos, né, poucos validados realmente. Eu acho que a gente precisa realmente pensar, né, no monitoramento auditivo como todo e usar mais esses questionários. Legal, Maíra. Tem um comentário aqui da Luciana. A Luciana, sem dúvidas, as habilidades pioram com o passar do tempo. Ao mesmo tempo, notamos melhora com o uso do aparelho. Difícil fazer o paciente entender quanto é importante usar os aparelhos. É verdade, Lu. Estando sozinha em casa, a plasticidade está aí. Você sabe que a gente tem escutado cada vez mais, ainda mais nesse momento aí de distanciamento social, né? Não vou usar aparelho, eu estou sozinha em casa. E é interessante, né? Porque esse é um discurso meio comum, né? E o fonoaudiólogo tem que ter habilidade para desfazer esse preconceito de que aparelho tem que ser só para conversar, né? Porque existe essa ideia, né? De que... E eu vou te dizer, Maíra, que nós fonoaudiólogos somos responsáveis por isso também. Por quê? Porque a gente sempre pergunta para o paciente o que as pessoas estão falando. Não, tem que usar aparelho, né? E aparelho auditivo não é só para conversar, né? Pelo contrário, ele é para tratar a via, né? É para usar. E a conversa é consequência do tratamento da via auditiva, né? De tentar compensar essa perda de audição e tal. Enfim, isso também é outro papo, mas eu acho que é importante também citar aqui, já que a Luciana tocou nesse assunto, né? Com certeza. Maíra, para a gente terminar, então, eu queria que você deixasse aqui... eu queria duas coisas de você. Primeiro, que você deixasse um recado para os nossos... eu ia falar assinantes, eu tô crente que eu tô na Globo News aqui. Para os nossos seguidores, os nossos espectadores, né? Quem tá aqui com a gente. É isso, David, é isso aí. Deixa um recado para quem está nos assistindo aqui. Um recado que você tem vontade, né? O que você sente, que você gostaria de compartilhar com todos que estão aqui e os que irão assistir essa live, porque ela ficará gravada aqui no canal e muita gente costuma assistir, né? Várias vezes, inclusive. Então, primeira coisa que eu queria te pedir é para deixar um recado para essa gente maravilhosa que está aqui, desde assinantes do canal. Falar com minha E a segunda coisa que eu queria te pedir é contar pra gente aí o que você tem feito para ajudar os fonoaudiólogos, se você tem curso aí aberto. Eu sei que você tem material gratuito disponível aí, baixa, o fonoaudiólogo pode entrar no teu canal e baixar ou solicitar, enfim, conta aí pra gente um pouquinho, pra gente poder finalizar aqui. Lá no meu site, www.maira.com.br, tudo grande, .com.br. Lá tem vários materiais gratuitos para baixar. Tem um material que eu fiz para auxiliar os fonoaudiólogos nessa parte de atendimento remoto, com a Carolina Araújo, do Professor Carol Fonoterapia. Tem um material lá só para auxiliar na parte de ensino à distância, para crianças que têm transtorno do processamento auditivo. Muito assim que a gente pode estar discutindo com a escola, em questão de organização de aula, que a gente pode estar facilitando para esses indivíduos também. Tem uma promoção que eu fiz hoje, tá bom? Que eu tenho 3 materiais, 3 e-books por R$99, que é um livro digital que eu escrevi só sobre processamento auditivo, sobre conceitos. Tem uma parte de reabilitação só para ser utilizada na cabina acústica. Tem outra parte que é treino informal.
Então tá, qualquer coisa vocês entrem aqui, a gente tá no meu perfil, pode mandar recado também. Sobre um recado para falar gente, acho que a gente precisa estudar bastante coisa, não dá pra gente também, não posso falar assim acreditar, mas assim, deixar se levar por essa maré de emoção, né? Eu sei que o corona pegou todo mundo de surpresa. Eu também fiz bastante live lá com a Juliana, com a Natália, a gente fez digamos, o hino áudio. Mas eu acho que a gente tem que ser sério, né? A gente tem que saber o que a gente está propondo para os nossos pacientes. Por isso que eu falo, muita gente me deixa recado, Maíra, faz um curso para treinamento auditivo remoto. E eu fiquei assim, eu falei, cara, eu fiquei insegura, né? Porque a gente não tem muita coisa, teve a norma, né? O conselho lançou que a gente poderia atender sem problema nenhum. Mas eu acho que atender com que dá, né? Não é? Fazer, Mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, principalmente nesses casos de transtorno do processamento auditivo, por todas essas questões que a gente conversou, eu e a Mônica, até teve um rapaz aqui que fez uns comentários bem pertinentes também. Gente, o meio online não é igual ao meio normal, né? Então a gente realmente tem que pensar com carinho. Não é só fazer atividades ali no Audacity, distorcer um somzinho, que a gente vai conseguir prometer melhora para o paciente, né? Então a gente tem que ser consciente, nós temos que ser responsáveis como fonoaudiólogo. Acho que isso é o que mais me preocupa, né? Eu vi que foi um boom, né? De repente, plataforma isso, plataforma aquilo, não sei o quê. Acho que a gente tem poucas coisas testadas realmente para a gente estar prometendo eficácia para os nossos pacientes. Legal, Maíra. Muito obrigada, adorei bater esse papo com você. Você é muito simpática, muito didática. E ano que vem, né? Eu não vou falar esse ano, a gente já está acabando, mas ano que vem você volta, a gente continua esse papo super gostoso. E eu também queria agradecer a cada um de vocês que acompanharam aqui nossa live, estiveram aqui conosco interagindo, mandando pergunta, comentário. Muito obrigada, uma ótima noite para vocês, uma ótima semana. E tem uma coisa que eu quero falar muito. Essa semana é a semana do fonoaudiólogo, né? Então, eu já quero de antemão dar os parabéns a todos vocês que estão aqui conosco, quem nos acompanha, todos nós, né, nossos colegas aí. Nós, sem dúvida alguma, fomos escolhidos, né, a dedo para ajudar muitas pessoas. Então, que vocês todos continuem ajudando aí muitas pessoas, porque se cada um fizer um pouquinho, o mundo vai ficar muito melhor. Um beijo para vocês, É isso aí, desde 9 de dezembro de 1981, quando a profissão foi reconhecida, né? E um beijão para vocês, e a gente se encontra na próxima semana, na segunda-feira, aqui na nossa próxima live. Maíra, obrigada, tá? Obrigada, Mônica. Obrigada a todo mundo. Vai ter sorteio do fonoaudiólogo semana que vem lá no meu perfil. Depois eu aviso. Legal, é isso aí. Vamos lá. Sorteio comigo mesmo. Mas obrigada, Mônica. Obrigada. Foi um prazer. Igualmente. Tá, obrigada, Maíra. Tchau. Até a próxima. Pessoal, muito obrigada então pela presença de vocês.